Olá, alunos, tudo bem? Nós vamos dar início a mais uma aula. Agora é a aula de matemática. Eu sou a professora Maria de Fátima e nós estamos na semana 1, aula 1. O tema desta aula, nós vamos começar a falar sobre os números. Os números estão muito presentes no nosso dia a dia. Toda vez que nós vamos contar a quantidade de pessoas que nós vamos convidar para nossa casa, para nossa festa, quando a gente puder, porque agora a gente não está podendo fazer festa, mas quando nós pudermos fazer festa, nós vamos contar a quantidade de pessoas que nós vamos convidar. Nós usamos também os números para contar objetos, contar também a data, contar, então nós contamos o tempo todo. E existem também os algarismos. E muitas vezes nós confundimos os números com algarismos. Por quê? Os algarismos são símbolos. Então, esses símbolos aqui, vou usar aqui um marca-texto para ajudar. Esses símbolos aqui são os algarismos. E eles existem para representar quantidades. Então, se eu disse para vocês lá aqui no início, que a gente sempre tem necessidade de contar. Então, aqui eu tenho a quantidade de objetos. Eu contei aqui e eu percebi que eu tenho 14 relógios. Então, para representar esta quantidade, eu vou usar o símbolo, o algarismo 1, e eu vou usar o símbolo, o algarismo 4, que vai representar a quantidade de relógios que eu tenho. Então, os números dizem respeito à quantidade e os algarismos dizem respeito aos símbolos que nós vamos usar para representar esta quantidade. Então, se eu quero contar quantas pessoas tem aqui, eu vou descobrir que eu tenho 3 pessoas, eu vou usar o algarismo 3. Se eu quiser dizer a vocês que Quissamã, a nossa cidade, está fazendo aniversário na sexta-feira, se eu quiser dizer a vocês que qual é a idade que Quissamã vai completar? Quissamã vai completar 31 anos. Então, para representar essa quantidade da idade de Quissamã, eu vou usar o algarismo 3 e o algarismo 1, que vai formar a quantidade, que é a idade dela. A quantidade de idade dela é 31 anos de idade. Ok? E outro detalhe também, e que se alguém perguntar assim para você, você sabe quantos números existem? Você pode responder simplesmente que é um número infinito. Por quê? Eu posso ter 14 relógios aqui e contar 14 relógios. Se eu tiver 1 bilhão de relógios, vai demorar, mas eu vou conseguir contar 1 bilhão. Se tiver 2 bilhões, vai demorar mais ainda, mas eu consigo contar. Então, não tem um limite para você contar objetos, contar pessoas, sempre vai ter como contar. Já o algarismo, só existem 10 algarismos, ou seja, só esses 10 símbolos aqui. E com esses 10 símbolos é que eu vou representar a quantidade. Então, por exemplo, para representar a idade de Quissamã, eu só usei 2 algarismos, né? O 3 e o 1. Mas se eu fosse representar, por exemplo, o ano que nós estamos, que é o ano de 2020, aí eu já teria que usar o algarismo 2, o algarismo 0, o algarismo 2 novamente e o algarismo 0, 2020. Então, eu usaria 4 algarismos para representar essa quantidade que é o ano que nós estamos. Conseguiu entender? Então, o número é infinito. Posso contar várias coisas, bilhões, milhões, trilhões. E os algarismos eu só tenho 10 e eu vou organizar esses 10 algarismos para representar qualquer quantidade que eu tenha. Ok? Vamos para o próximo. E os nossos números estão formados, estão organizados no sistema de numeração decimal. Por quê? Lembra lá que eu falei que nós só temos 10 símbolos, 10 algarismos para representar? Então, ó, aqui, quando eu tenho um objeto, eu tenho uma unidade, eu uso o algarismo 1. Aí aqui, 1. Se eu for juntando, tem 1 aqui. Se eu colocar mais 9 cubinhos, eu já vou fazer 10 unidades. Então, aqui, ó, 10 unidades que formam a minha dezena.
Se eu for continuar juntando cubinhos, se eu formar 100, então, ó, já usei 3 algarismos aqui, ó. O 1, o 0 e o 0. Aí agora eu tenho a minha centena. Eu tenho uma centena. E se eu juntar mais cubinhos, agora eu já vou usar 4 algarismos. Eu tenho 1000. E agora eu tenho milhar. Então, aqui eu tenho a minha unidade, a minha dezena, a minha centena e o meu milhar. Aqui eu tenho 1 unidade, 10 unidades, 100 unidades e 1000 unidades. Ok? Quadro valor de lugar. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso. O quadro valor de lugar quer dizer que, dependendo do lugar, da posição que o meu algarismo está, ele vai ter um valor diferente. Como assim, professora? Se ele estiver na classe das unidades simples, na primeira ordem, ele vai ter um valor. Se ele estiver na segunda ordem, quer dizer que ele está na ordem da dezena, então ele vai ter outro valor. E a terceira ordem, é a ordem das centenas, também terá outro valor. Mas, professora, existe só a classe das unidades simples? Não. Também tem a classe dos milhares. Lembra lá que parou na terceira ordem? Então, a ordem continua a sequência. Então, nós temos aqui a quarta ordem, a quinta ordem e a sexta ordem, que é a unidade de milhar, que já estamos no milhar. Então, quer dizer que a gente já está naquele cubo maior. Dezenas de milhar e centenas de milhar. E nós também temos a classe dos milhões. Então, a sétima ordem, unidade de milhão, a oitava ordem, dezenas de milhão, a nona ordem, centenas de milhão. Vamos ver isso tudo organizado no quadro valor de lugar? Agora você está lembrando, não é? Nós temos um desse na nossa sala. Bom, deixa eu trocar aqui a minha caneta e vamos pensar na prática o que isso funciona. Lembra lá, né, que nós temos algarismos, nós temos símbolos que nós vamos usar para representar quantidades. Então, se eu pegar o algarismo 1 e colocar na dezena, quer dizer que eu tenho uma dezena. Se eu pegar o algarismo 2 e colocar na unidade, eu tenho 2 unidades. Quando eu for ler e ver quanto representa essa quantidade, uma dezena, lembrando que são 10 unidades, com 2 unidades, eu formei a quantidade de 12. Agora, se eu pegasse esse mesmo número 1 e colocasse aqui, ó, na terceira ordem, na centena, ele ainda valeria 10? Não, porque eu já estou na centena. Então, ele vale 100. Então, eu vou pegar esse 2 e colocar aqui, ó, o algarismo 2. E ele ainda vai valer 2? Não, porque ele está na ordem da dezena, são 2 dezenas, então aqui representa 20 unidades, ele vale 20. E se eu colocar o 4 aqui, na ordem da unidade, nós vamos manter 124. Nós formamos essa quantidade aqui. Agora nós vamos revisar.